Bom dia. Bem, se vocês puderem, vocês já podem começar abrindo a Bíblia em 1 Samuel capítulo 7. Vamos dar uma estudada em todo o capítulo de 1 Samuel 7. Vamos ver umas duas passagens só para auxiliar mais o texto, tá certo? Vamos orar. Obrigado, Pai Santo, por esse momento, que o Senhor nos abençoe com sua graça, a sua graça que é maravilhosa, perfeita, infinita sobre nossas vidas. Obrigado por seu Filho Jesus, que trouxe esta graça e colocou em nossos corações. Abençoe cada casal, abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Bem, o nosso tema de hoje é Deus pode estabelecer sua família. Dependendo da tradução, Deus pode estabelecer a sua casa. Quer dizer que Deus pode firmar, e veremos o que é necessário para que isto aconteça. O que nós temos, uma das coisas que temos de mais importante aqui na terra é a família que Deus nos presenteou. Então precisamos lutar e viver para sempre manter esta família intacta e, de certa forma, estabelecer. Quer dizer, é a nossa família continuar na terra e não se dissolver. Infelizmente, a gente percebe que isso está acontecendo com mais frequência e cada vez mais isso vem acontecendo em nossa sociedade, não somente na sociedade, mas também dentro da igreja. Então, sempre vindo. Então, o que é que eu posso fazer para Deus estabelecer minha família? E a gente vai extrair desse texto exatamente o que nós podemos fazer. Hoje iremos estudar a importância da palavra de Deus em nossas vidas, e eu espero que vocês tenham como importância a palavra de Deus em suas famílias. Então, o segredo para Deus estabelecer nossas famílias, quando eu digo estabelecer, é permanecer intacta, é a gente ouvir a palavra de Deus e praticar. Muitas vezes os casais, eles não consideram isso como importante, e quando chega a uma separação, é por causa exatamente da dureza de coração em não obedecer a palavra de Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus sem questionar, sim, porque é a palavra de Deus, sempre acreditando que Deus quer o melhor para nós, para nossas preciosas famílias. Por isso, sempre leia, medite e estude a palavra. Então, a base das nossas vidas é a palavra de Deus. Se eu estivesse ensinando para solteiros, com o propósito de ensinar eles a terem uma vida próspera, segura no futuro, eu estava falando exatamente isso. Se eu falasse para uma sala de solteiros, de homens, estava falando isso. Se fosse uma sala só de mulheres, idosos, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a nossa base. Eu quero manter a minha família intacta, eu quero que a minha família seja estabelecida por Deus, a minha posteridade. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar a palavra de Deus e colocar em prática na minha vida. O texto, como eu falei a vocês, é 1 Samuel capítulo 7. É todo, obrigado, Marcelo. 2 Samuel capítulo 7. E vamos estudar todo o capítulo. Eu vou colocar aí para vocês à disposição uns 2 textos além, mas a base é exatamente todo o capítulo, tá certo? Então, o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Então aqui é quando Davi
ele já está reinando não somente sobre Judá, mas sobre Judá e todas as outras tribos. Ele unificou, e aí ele saiu vencendo, derrotando todos os inimigos, os filisteus, os amonitas, os moabitas, os sírios, os assírios, e todos eles foram subjugados a Davi. Agora ele está sentado no trono, tudo estabelecido. Então ele tem um pensamento. Qual é o pensamento de Davi? Um dia Davi disse ao profeta Natã: veja, só aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Então Davi, depois de vencer, conquistar, subjugar todos os reinos ao redor e de pagarem a ele tributos, ele olhou para a casa dele revestida de cedro, uma casa luxuosa. Então ele disse: poxa, e a arca do Senhor, quer dizer, o tabernáculo, onde a arca ficava, está em tenda. E ele chegou à conclusão que isso não é justo. Então ele disse: eu vou construir, eu vou estabelecer uma casa para Deus. O pensamento inicial de construção do templo lá em Jerusalém foi de Davi, partiu de Davi. Ele chegou a esta conclusão. E quando ele teve esta inspiração, quando ele se importou com as coisas de Deus, quando ele se importou em fazer o melhor para Deus, em construir, entre aspas, para Deus um templo, pois nós sabemos que nem os céus dos céus, não é, podem conter a presença de Deus. O profeta Natã chegou para ele, após ouvir a proposta dele, e disse: ó, faça tudo. A coisa era tão boa, a coisa era tão certa, que o profeta Natã teve a iniciativa de dar o aval a Davi. Se Natã fosse o engenheiro, ele teria assinado a planta na hora, né? Pode começar. Mas o que é que acontece? Que é o rei Davi em seu palácio real, né? Uma imagem. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi, que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. A imagem, vocês estão vendo, o tabernáculo, ele era, naquela época, construído de peles de animais, vocês podem ver, tá certo? E ele era desmontado. Estou falando na época de Moisés. E ele ficava andando. Até o dia em que Davi considerou, aí ele vai ser estabelecido. Mas ele era montado e desmontado, montado e desmontado. Não é? As famílias levitas, cada família tinha uma parte neste serviço. Por exemplo, a família de Arão era quem levava a arca da aliança. E assim acontecia, as tribos ficavam reunidas de 3 em 3 famílias ao redor, norte, sul, leste, oeste. Então Davi disse: eu vou fazer essa coisa, é uma obra magnífica, é uma boa ideia. Mas Deus disse o que para Natã? Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vai e diga a meu servo Davi, que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar. Foi essa a resposta de Deus. Desde que tirei do Egito o povo de Israel, até hoje, eu não tenho morada em nenhum templo. Tenho viajado, morando numa barraca, porque Deus está chamando de uma tenda, de uma barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi, por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro, né? Então Deus nunca questionou. Mas desde Moisés, passando por
diversos profetas, diversos juízes, como o próprio Samuel, ninguém nunca teve essa ideia. Eu vou construir um templo para o Senhor. Portanto, diga ao meu servo Davi, que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você tem avançado, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Inicialmente, Deus disse ao profeta Natã para dizer a Davi: olha, não é você quem vai construir, tá certo? Você não vai construir o meu templo. Aí Deus começa a levar a conversa, segundo esse texto aqui, para qual direção? Alguém consegue perceber e falar? Segundo esse texto, veja, começa, a gente vai vendo mais na frente e vai ficando mais claro. Mas qual é a direção que Deus agora está levando a conversa? Segundo esse texto. Esse é o ponto certo. Deus não aprovou quem vai, mas aprovou a ideia. E até agora eles estão em um tabernáculo, uma casa de tenda, certo? Sendo desmontado, levando para lá, levando para cá. Marcel, eu acho que alguém aqui levantou a mão. A iniciativa, né? A iniciativa, porque ele teve a iniciativa. Como Josinaldo falou, ninguém, mas Davi teve. Daniel, depois Diógenes. Então, deixa-me falar duas coisas. A primeira é a seguinte: cada um tem o seu papel, cada um tem o seu chamado. Não adianta querer fazer tudo, nem sempre é assim, tá certo? Nem sempre quem tem as boas ideias vai ser quem vai as executar. Então a gente precisa ter a humildade para aceitar, tá bom? A segunda coisa, vocês têm que ver o tema. O tema tem a ver com isso aqui. Aqui é o templo, uma figura de Salomão, não é? Construído por Salomão. Mas o que é que acontece? Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz, desde que entraram nesta terra. Eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhes darei descendência. Deus, ele agora vai partir e vai dizer a Davi: eu vou estabelecer uma casa para você. Eu vou construir uma casa para você. Eu vou trazer para você uma família. Mas quando foi que Deus disse isso para Davi? Quando Deus se comprometeu, e quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes, a sua casa, dependendo da tradução, governem para sempre. Então, quando foi que Deus disse: ó, Davi, eu vou estabelecer a sua casa, a sua família? Quando ele disse isso? Oi? Depois de quê? Oi? Você está certo. Mas ele disse isso depois que Davi disse: eu vou construir uma casa para o Senhor. Quando Davi disse: eu vou edificar o templo, o que Deus disse? Você não pode, tá certo? Mas de contrapartida, aí a gente vai ver e vai entrando cada vez mais
Deus dizendo que vai construir a casa dele, vai tirar ele, o descendente dele vai ser colocado e vai construir o templo. E vai. Mas Deus falou isso, Cláudia, depois que Davi se prontificou em construir, estabelecer a casa de Deus. O meu pensamento é o seguinte: quando nós nos submetemos à palavra de Deus e cuidamos das coisas de Deus concernentes ao seu reino, sabe o que Deus faz? Ele começa a se envolver com as nossas. Então, quando você cuida da família de Deus, quando você cuida das coisas de Deus, você tem que entender que Deus vai cuidar das suas. E muitas vezes nós queremos uma família abençoada, uma família diante do Senhor, nós queremos, mas nós não queremos cuidar das coisas de Deus. Nem vou me envolver, né? Aí a gente precisa, vamos voltar um pouquinho ao que eu falei atrás, nem todo mundo que tem, nem todos que planejam, não é? Executam. Tem planos que vamos colocar no papel, mas somente outros. A próxima geração. Na verdade, a próxima geração. É interessante que, às vezes, conversando com o Mike, algumas coisas que nós fazemos, até nesse prédio, que nós, dentro da nossa possibilidade, a gente procura colocar o que a gente de melhor. E a nossa brincadeira é, que os nossos netos dos nossos netos se preocupem em dar a manutenção. Não é nossos filhos, é os netos dos nossos netos. Porque quando a gente coloca uma, vamos dizer, coluna de aço, o tempo vai levar, um dia vai chegar, mas outros vão cuidar. Então, o que nós planejamos, muitas vezes, outros vão entrar no planejamento e vão executar. E aí, qual é o ressentimento de Davi? Quando Deus disse não, porque essa geração não pode ouvir não. Vai dizer para seu filho não. Eu vou repetir o que eu já falei, vamos dizer, alguns anos atrás, quando eu pergunto para as pessoas, sabe qual é a primeira palavra que eu ensinei para meus filhos? Normalmente as pessoas pensam Jesus, que é uma palavra bonita, uma palavra que tem poder. Eu digo não. Então é Deus, não. A primeira palavra que eu ensinei para meus filhos foi exatamente não. Não mexa nisso, não faça isso, porque se eles vão mexer em uma tomada, eu digo Jesus, ele diz é aqui mesmo, né? Entende? Então é não. Então meus filhos, eles não tiveram problemas em escutar não. Mas hoje em dia, você dizer para uma geração que nós vemos não, é uma revolta. E não, você tem que ter toda uma construção para dizer não. E a melhor coisa que tem, experiência, mas aí cada um tem a sua, é diz na lata, não. Eu quero sair com meus amigos, não. Eu quero, não. Com meu namorado, não. Com minha namorada, não. Fecha a cara, daqui a pouco está onde? Está lá, pai, mãe, não sei o quê. Não, acabou-se. É. Não, também é resposta. E é uma boa resposta. Aí pronto. Eu sei que eu e meus filhos devem ter talvez um ou dois ou mais parafusos folgados ou apertados demais, mas nunca levei nenhum para psicólogo, psiquiatra, para sessão, fazer terapia. Não. Outras coisas também ajudaram. A goiabeira ajudou muito, outras coisas.
Mas isso é sua experiência. Se você quer construir diferente, quem sou eu? Eu não estou aqui. Mas Deus disse para Davi, não, você não vai construir, vou usar a palavra, uma casa para mim. De contrapartida, por causa desta sua intenção, eu vou construir a sua casa, eu vou fazer você tão famoso quanto for necessário, e rico, e poderoso, e vou estabelecer o seu filho como sucessor, ele vai construir, mas você não. E Davi não ficou chateado, abusado, decepcionado. Você quer que Deus construa a sua família? Quer que Deus estabeleça a sua casa? Diga não. Mas pai, hoje isso é moderno. Mas mãe, todo mundo faz isso. Não. O rei Davi se pôs em pé e disse, meus irmãos e meu povo, escutem. Isso é o texto que Marcel citou. É 2 Crônicas 28, Marcel. Escutem, eu tive a intenção de edificar um templo, onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor, para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Lá, aquele banquinho bem pequenininho, né? A terra é o estrado, né? Do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse, você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. Então você não vai construir. Quem construiu foi Salomão. Alguém sabe o que significa a palavra Salomão? Vocês sabem que ele tinha outro nome, né? Que ele foi criado pelo profeta, né? Gedidias. A palavra Salomão quer dizer paz, porque houve paz em todo o seu reino. Agora, a primeira pergunta, por que houve paz em todo o seu reino? Porque Davi subjugou e derrotou todos os inimigos. Vocês vão pagar tributos a nós. Houve paz. Foi Davi. Salomão, a gente vai perceber, até a planta, o homem mais sábio, Salomão, Davi toma. Aí, olha o próximo texto que a gente vai ver. O rei Davi disse a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Então Davi preparou tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus. Além de tudo que preparei para o santuário. Aí ele sai dizendo, 100 toneladas de ouro, ouro de ofício, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artifícios. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Depois que o cara dá 100, né, junta 100 toneladas, dá todo o seu ouro, todo o seu tesouro particular, ele diz, e agora quem é que pode aqui generosamente? E aí você pode ler o restante em casa. Todo mundo faz. Então Davi, ele não ficou magoadinho, né? Porque hoje é assim que a gente diz, decepcionado com Deus, eu queria. Não, deprimido, não, ele entendeu, poxa, não sou eu não, quem é meu filho? Aí ele considerou, ainda é moço, o que é que eu vou fazer? Tudo o que é necessário para a construção eu vou deixar para ele. Aí Salomão leva o nome, o templo.
Templo de Salomão. Quem construiu foi Salomão. As pedras do templo, nenhuma foram cortadas ao redor do templo. Já haviam cortadas tamanhos exatos para não se ouvir barulhos e colocar lá. Interessante, né? Lá. Sabe quantas picaretas Salomão pegou? Mas foi ele quem construiu. Mas Davi organizou tudo. E aí, por causa desse pensamento de Davi, eu vou construir uma casa para o meu Deus. Deus disse, eu é que vou construir uma casa para você. Prometeu a ele que iria exaltar o nome dele e torná-lo grande. Amados, a família de Deus, ou como o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, a casa de Deus é a igreja. Somos nós que somos a casa de Deus, ou você pode até usar, nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo de Deus, somos nós, tá certo? A casa de Deus não é esta construção que nós temos, que eu falei para vocês, que a gente tenta colocar e fazer o melhor, não, somos nós, alguém pode chegar aqui e derrubar, tá certo? As paredes, mas não destruirá a casa de Deus, que a casa de Deus somos nós. Então, quando você começa a se interessar e a cuidar da casa de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus, das coisas concernentes, eu usei a palavra no início, do reino de Deus, ou da sua igreja, automaticamente Deus, Ele também vai cuidar da nossa casa. Ele vai cuidar da nossa casa. E essa palavra liberalidade, meus irmãos, é exatamente o significado de generosidade. Se você quiser uma outra palavra, é abrir a mão. É abrir a mão. Então, Davi, ele pensou, vou construir uma casa para Deus. Deus disse, você não pode. Ele não ficou desanimado, contrariado, não. Ele disse, está ótimo. Aí Deus disse, mas eu vou construir para você. Eu vou construir para você. Então, o meu chamado é para que a gente se envolva com as coisas de Deus, é para que a gente se envolva com o reino de Deus, é para que a gente se envolva com a igreja. Eu acredito que na cabeça de muitos de vocês, tem coisas que nós poderíamos fazer melhor na igreja, mas eu nem sei o que é que você está pensando, como é que eu vou fazer? Você está pensando, poxa, por que a gente não faz isso? Vai evangelizar mais, a gente vai conseguir ajudar mais famílias, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Você está pensando, e você quer que seja implementado, mas eu nem sei o que você está pensando. Então Deus não está chamando a mim pelos seus pensamentos. Ou vocês acham que eu tenho que saber o que vocês veem que podemos fazer de melhor para poder fazer? Não dá, meu irmão. É você que tem que fazer, é você que tem que se levantar. Em vez de pensar em você, é pensar na igreja, é pensar no reino. Se você entende e considera a sua família preciosa, tá certo? Se você entende. E a gente tem aqui, ao menos eu estou vendo, 2 casais que estão, eu não sei nem 2, né? Não vou falar por você, vou Thaís, tá bom? Se preparando para se casar, não é? Entende? Então, é já ter na cabeça as coisas de Deus, vou colocar em primeiro lugar. Mas o que é as coisas de Deus? É o que é importante para a igreja, Daniel. Na verdade, começou com a intenção, né? Foi.
se a pessoa ela tem a intenção como Davi, depois a intenção virou ação, né? Porque quando ele disse, o meu tesouro particular eu vou dar, aí a intenção começou a virar ação. Mas você está exato, Daniel. E é exatamente isso, começou com a intenção. Isso mostra o que Deus, não é, percebe em nossos corações, a nossa intenção. A intenção é o início, não morre na intenção, vem a ação. Mas quando ele teve a intenção, Deus disse, você não vai construir não? Ele disse, pensando, o que é que eu posso fazer já que eu não vou construir? É meu filho, novo, oxe, pronto, vou preparar para ele tudo, vou deixar tudo preparado para ele, e aí ele vai executar. É verdade. Veja, o não, Fábio, como eu falei, é uma boa resposta, entende? E uma das melhores respostas que vamos dar para nossos filhos, nossa família, é exatamente não. O não, muitas vezes, na maioria das vezes, vai ensinar melhor do que o sim. Porque nossos filhos pequenos, eles sabem. Eu fico admirado quando alguns pais dizem, ele já sabe o que quer para a vida dele. Sabe nada, porque você como pai não sabe, o filho vai saber. Entende? O filho vai saber. Edmundo? Eu lembro, Edmundo, o primeiro dia em que Sérgio e Cristiane trouxeram Serginho. No primeiro dia que vieram aqui. Serginho não quis mais deixar de vir, não foi não? Eu lembro que eu subi, levei Serginho lá para a sala dos jovens, ele ficou lá, pronto. Entende? Então, quando nós proporcionamos, é por isso que Davi disse, e ainda porque amo o templo de meu Deus, 100 toneladas de ouro. Você pensa que Davi ficou pobre, foi? A 100 toneladas, você não consegue carregar 1 tonelada, você não consegue carregar, não, meia não, eu ia dizer 100 quilos, pronto, entende? E aí o que acontece? Agora, é verdade, nós temos que cuidar da nossa área física, mas lembrem-se, cuidar um dos outros, e para isso, cuidar da sua família, a sua família em primeiro lugar, seus filhos, sua esposa, principalmente para vocês, homens, que têm que estabelecer, é o papel, é serem homens, não é? Porque hoje em dia, na geração que nós temos, a gente sabe que, por exemplo, meu apelido era charuto, não é? E nunca foi bullying, mas hoje em dia, aí é tudo, sabe como é? E nós precisamos, homens, serem homens. E começa com sua casa. Aí você cuida das coisas de Deus, e sabe o que Deus vai fazer? Vai cuidar das suas. Quem é que vai sair ganhando? Eu serei o pai dele, falando do descendente, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga o seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei, falando para Davi. É seu filho que vai reinar. Mas quando ele errar, eu vou castigá-lo. Eu vou castigá-lo. E nós precisamos ter essa postura firme e forte. Você sempre terá descendentes, e eu farei que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Tudo. E quando Jesus passou por Jericó, e o cego disse, filho de Davi, Jesus não o repreendeu, porque é a descendência. E nós hoje, não é, agradecemos a Deus pela descendência de Davi até Jesus, e hoje nós somos
não é? Filhos de Deus por causa de Jesus, porque Deus estabeleceu a sua descendência. E aí você vai ver a genealogia, mesmo o povo sendo levado para o exílio, Deus permaneceu até quando Jesus nasceu, e aí nós somos, pela graça divina de Deus, filhos de Deus. Oi? É verdade, Naná. Então Deus, ele construirá a casa do rei Davi, né? E construiu mesmo. Então é assim que Deus quer construir também a nossa casa. O rei Davi entrou na barraca, era uma barraca, sentou-se e orou assim: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. Aí ele começa agora a se humilhar, porque isso é muito importante. Às vezes a gente tem um pensamento exaltado e pensa que nossa família é a melhor, e lembrem-se, todo aquele que se exalta, não são palavras minhas não, né? Será humilhado, todo aquele. Então Davi disse: olha, eu não mereço, a minha família não merece, e como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes. Se você pegar algumas traduções, da minha casa no futuro, e deixastes um homem ver isso, ó Senhor, meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo, era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus, não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Quando Natã acaba, deixe-me mostrar aqui, voltar uns 3. Quando Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado, o que é que Davi começa a fazer, meus irmãos? A se humilhar e a exaltar a Deus. Ele se humilha e de contrapartida começa o quê? Exaltar a Deus, o único que é digno de toda exaltação. Meus irmãos, vale a pena cuidar das coisas de Deus, vale a pena cuidar do reino de Deus, vale a pena se sacrificar, vale a pena ensinar a sua família, vale a pena estar todo dia lá, ensinando, corrigindo, instruindo, repreendendo, aconselhando. Vale cada palavra, cada segundo. E quando a gente se envolve com as coisas de Deus, quando a gente começa a executar as coisas de Deus, simplesmente Deus vai começar a cuidar das nossas. É incrível o início desse texto, porque começa de um jeito, Davi dizendo: vou construir uma casa. O profeta diz: oxe, pode fazer, Deus vai querer isso. Falou por Deus. Ninguém deve falar por Deus, tá certo? E tome cuidado para não querer escutar conselhos de quem vai agradar você, porque não foi um profeta qualquer, foi Natã. Disse: oxe, vai em frente, rapaz, que coisa boa, ninguém nunca pensou nisso, vai em frente. Aí Deus diz: ó, exatamente, Naná. Então Deus disse: não é assim não, você vai voltar lá e vai dizer a ele: ó, primeiro lugar, você não vai construir. Segundo lugar, quem vai construir é seu descendente. Agora eu vou construir para você. Eu sim, eu vou construir para você. Então, Deus executou o plano que ele tinha para o rei Davi.
Isso me faz lembrar, sabe o que, Naná? Deixa eu bater no mesmo prego. Isso me faz lembrar o seguinte: Salomão não era o próximo da descendência. Ele não era o próximo. Mas sabe com quem ele foi criado? Com o profeta. Será que não foi isso que Deus viu? Entende? Agora, quando a gente vê, a gente tenta copiar para poder obter o mesmo resultado pela graça de Deus. Não é por merecimento. A gente tenta copiar. E aí a gente aprende. A gente pode aprender várias lições daqui. Não quero falar por Deus. Eu não quero dar conselhos errados. Eu não quero aconselhar no caminho que não agrada a Deus. Então, eu posso aprender. Não é? Eu não vou ficar chateado, magoado, quando Deus disser: não, você não vai fazer isso não. Tá certo? Você veio até aqui, organizou até aqui, está tudo certinho aqui, daqui para lá é outra pessoa. Bom, várias lições podemos tirar, tá certo? Para nossas vidas, se a gente olhar. E o que a gente faz? A gente procura seguir. A gente vê o exemplo de Abraão, que quando Deus disse: me dê seu filho, seu único filho, a quem você ama, a gente começa a ver os exemplos e a gente vai copiando, porque a gente supõe que, obedecendo a palavra de Deus, a nossa família será estabelecida. Ana Cláudia, estou no coração de Davi, né? Vou construir. A intenção, posteriormente, virou ação. Mas como Daniel bem levantou aqui, a intenção, vou construir. Agora, quando eu digo a vocês que Salomão foi criado pelo profeta, eu quero que vocês entendam que foi exatamente nas palavras de Deus, porque o profeta é aquele que traz as palavras de Deus. Quando eu trago essa reflexão para vocês, é criar os filhos de vocês também na palavra. Na palavra. É óbvio que tem que dar o exemplo. E se alguém aqui, como pai ou mãe, pensa que vai agradar seus filhos em tudo, bem-vindo à decepção. Bem-vindo à decepção. Entende? Bem-vindo. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e te tornastes o seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizestes a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Olha o que Davi faz. Davi se apega a quê? A promessa. Cumpre. E nós devemos nos apegar a quê? É a promessa. Você se apega a quê? A promessa. Cumpra E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizeste. Eu e Denise, nós orávamos pelos nossos filhos pequenos, pelos casamentos. Nós oramos pelos nossos filhos, pelos seus casamentos. Entende? A gente não chegou no altar, eles casaram. Eu orei pouco, né? De contrapartida, ele disse que orou muito, né, Flávio? Já ele orou muito. Então, você não... Olha, quando você tem um filho, é interessante. A gente aqui,
a gente vive exaltando a figura da mulher, do homem e da mulher, do esposo e da esposa, né? Que a gente tem que saber que a esposa e o esposo tem que amar, não é? Mas a gente não pode esquecer a importância que a gente tem quando a gente coloca um filho aqui na terra. A importância, o cuidado. E é em todos os aspectos. Eu sempre fico admirado como a gente dá muita atenção, estudo, saúde, alimentação, roupa, lazer, mas a gente não dá muita atenção ao lado espiritual. Porque se eu perguntar para vocês, quantos de vocês já compraram uma Bíblia de estudo, já incentivaram seus filhos a participar de qualquer evento? É difícil, porque a gente não tem essa visão. Auxiliadora, e eu quero que você saiba, auxiliadora, só para aumentar mais e mais a sua esperança, a sua crença, é que muitas batalhas, com relação à criação de filhos, é por meio da oração que é vencidas, né? Elas não são vencidas o que a gente faz. Não adianta pegar o filho e tirar, entende? Não adianta, não é? Um exemplo, você tem um carro, aí seu filho diz: pai, eu quero sair com minha namorada. Não vai não, porque pode ir para um motel. Tudo bem, existe Uber, você sabia? Uber sabe levar para o motel. Então, é oração. Agora, isso não quer dizer que você vai fazer tudo para facilitar, né? Não é? De jeito nenhum. Mas você tem que entender que muitas batalhas são vencidas por meio da oração. Então, nunca desistam de orar pelos filhos. Agora, não é só oração, tá bom? Não é só oração, é oração e ação. E o não, gente, então, quando alguém diz para mim não, eu ficar chateado, eu recorrer a diazepam para dormir, essas coisas, eu ficar uma noite de sono lá, pode dizer não, pode juntar uma voz só e dizer não, entende? O que eu quero é agradar a Deus, saber qual é a vontade de Deus. E o não, muitas vezes ensina muito mais do que o sim. Eu vou sair. Vai não. Agora, eu lembro uma vez, por exemplo, eu sempre tive o trabalho de levar meus filhos para a escola e buscar, para a faculdade e buscar. E eu vi várias críticas. E algumas críticas hoje eu vejo os pais levando, que me criticaram. E teu filho Ishua, desse tamanho, ele não sabia não? Claro que ele sabe. Na época que a turma entrava nos ônibus com facão para roubar, lembra que a gente contava, era mais de 2.000 assaltos por mês. Claro, eu sempre levei. Mas uma vez eu lembro que eu levei Micaela, deixei lá, conversando com ela, disse: pai, o senhor não sabe, aqui dentro, a influência que tem, entende, de professores ensinando abertamente sobre homossexualismo, e muitos são professores, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Tá ótimo. Mas eu nunca disse para ela, sempre deixei na porta. Eu podia sair, depois ela sair nas minhas costas, e sempre peguei na porta, ela podia ter vindo de qualquer outro lugar. Pronto. Aquela era. Vou terminar. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Deus é fiel. Você pode acreditar, tá bom? Pode acreditar. Homens tem que ser homens, mulheres, vocês que são mães, não é? Firmes, tá certo? Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção
Tu, ó Senhor meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Deus é nosso protetor. Ele diz aqui, ó, a tua proteção, quem nos protege é Deus. Bem, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida, Deus fará muito mais por você e por sua preciosa família. Assim é nosso Deus, generoso, bondoso e amoroso, com quem cuida das coisas do seu reino neste mundo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai Santo, que o Senhor nos ajude a se envolver com as coisas de sua igreja e a colocar o seu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Abençoe os casais que estão aqui e suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Também te agradecemos por essas irmãs que trouxeram este lanche delicioso. Obrigado de coração. Amém.